Senhor, porque estamos aqui, Senhor, e o Senhor cuidou de nós, como a irmã falou, Senhor, pela recuperação do seu Manuel. Ó Deus, muito obrigado, porque a tua mão está sobre ele, Pai, dia a dia. Muito obrigado, Pai, porque a tua cura, Pai, está sobre o corpo dele, sobre a mente dele, sobre o espírito dele, ó Pai, em nome de Jesus. E nós temos visto, Senhor, a recuperação dele dia a dia, Pai. Então, Senhor, continua abençoando, Senhor, as famílias, continua operando, continua, Senhor, fazendo o teu sobrenatural, para que a tua glória, Senhor, seja manifesta através da vida dele, Senhor, e da vida de todos aqueles ali que virão, Senhor, a tua mão poderosa atuando na vida dele, ó Deus, e que testemunho, Senhor, venha ser dados, ó Senhor, em nome de Jesus. Pai, para a honra e glória do teu nome, eis aqui o teu filho, pastor Carlos Salles, toma ele nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, fale através dele, Senhor, que não seja ele falando, mas que seja o Senhor, e que o Senhor dê sabedoria, discernimento e entendimento para a tua palavra, para trazer, Senhor, para nós o teu alimento para nossos corações esta noite. Assim nós te adoramos, te louvamos e engrandecemos o teu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, amada igreja, que Deus esteja operando de íntima compaixão para com os seus servos, suas servas, na data desse dia, e nós nos colocamos nas mãos desse Deus que tem feito toda a diferença. Nós temos uma alegria muito grande a cada momento que o Senhor tem nos dado a oportunidade de falarmos a respeito do seu poderoso nome. Amém? Eu quero estar abrindo com os meus amados irmãos 1 Coríntios, capítulo 6 de 1 Coríntios. Aleluia. Nós vamos, aleluia, uma série de trabalhos aí que o Senhor tem nos dado a respeito de tudo que Ele tem para conosco, para nós estarmos nos colocando verdadeiramente diante do Senhor, mas que venhamos aí, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, esperar no Senhor de todo o coração. Amém? Amém. Missionária Diva, pega aqui para mim esse microfone, já tem umas pilhas carregando aí, coloca aqui para mim. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10, fala que Paulo cessura o litígio, né? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Podemos ler? 1 Coríntios capítulo 6 diz assim: ousa algum de vós ter algum negócio contra, aleluia, ir a juízo perante os injustos, não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar, aleluia, os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estimas na igreja. Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, já realmente uma falta entre vós, terdes demanda uns com os outros, porque não, aleluia, sofreis antes a injustiça, porque, aleluia, não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis
a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido, aleluia, lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor e Salvador, aleluia, Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Podeis assentar. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele está falando a respeito de uma disciplina dentro da igreja. Deus está falando a respeito de algo que nós fomos escolhidos e Deus tem nos dado sabedoria pelo seu Espírito Santo. E quando Deus tem nos dado sabedoria pelo seu Espírito Santo, Deus tem falado a respeito de negócios dessa vida. E muitos negócios dessa vida têm acontecido dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu fui fazer um orçamento numa igreja, tinha lá 150 metros de piso para colocar na igreja. Nós estávamos fazendo orçamento e o pastor ele falou: não estou fazendo aquela salinha, tipo um quartinho ali no fundo, e ali é onde que eu vou pegar a guitarra, vou pegar o teclado, vou pegar os aparelhos de som, porque terminando o culto eu vou guardar dentro daquele quartinho. E ele falou assim: nem todos que estão em Israel são israelitas. Então nós precisamos entender que o apóstolo Paulo fala: essas coisas têm acontecido por vergonha vossa. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saber que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Nós precisamos, no nome do Senhor, amados irmãos, estar nos santificando. Nós precisamos buscar ao Senhor, ter integridade e pureza de coração diante da face daquele que assiste todas as coisas, aleluia, na minha vida, aleluia, e na sua vida. Nós precisamos então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar a sua face. Nós temos aí, é um versículo que a gente gosta muito de estar falando, amados irmãos, e nós precisamos estar buscando ao Senhor. No capítulo 4 de Hebreus, vai dizer assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça, aleluia, pareça que algum de vós fique para trás. Olha aqui, que palavra o apóstolo Paulo está, ou melhor dizendo, o escritor de Hebreus está dizendo para os hebreus: temamos. Ele diz que tem medo, pois que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Há uma preocupação do escritor de Hebreus, e nós estamos vendo que nós trouxemos e temos falado aqueles que serão deixados para trás, e nós precisamos, então, dentro da igreja do Senhor Jesus, conforme a palavra, ela tem nos exortado a cada dia, e eu tenho falado a respeito dessa palavra, e ela vem de uma forma tão firme entre nós. Fala: se vós hoje tendes ouvido a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, mas crede em Deus. Dá ouvido, aquebrante o teu coração, porque é esse mesmo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito que tem intercedido por vós com gemidos inexprimíveis. E nós precisamos buscar esse Espírito, nós precisamos nos aquebrantar a cada dia, porque se nós endurecermos os nossos corações, nós seremos deixados para trás. E não adianta, amados irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a salvação que o Senhor tem aí nos proporcionado.
Então nós precisamos, nesse nome, no nome do nosso Senhor, aleluia, Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida diante desse Deus, e esse Deus que tudo pode fazer na minha vida e na tua vida. O versículo 2 do capítulo 4 de Hebreus vai dizer assim: porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, portanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram, porque nós, os que temos crido, olha o que está dizendo, aleluia, o escritor de Hebreus, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse, aleluia, assim, do sétimo, aleluia, dia, e o repouso de Deus, todas as suas obras no sétimo dia estavam acabadas. E outra vez, neste lugar, aleluia, não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Não entraram no repouso do Senhor por causa da desobediência. E a gente começa, amados irmãos, de criança engatinhando, né? A desobediência. A gente fala com a criança: não coloca isso na boca. Tudo que dá para a criança coloca na boca. Não coloca na boca. Por mais que a gente fala, tudo que a criança pega, coloca na boca. E aí vai crescendo, não faça isso e faz. Não faça tal coisa e faz. E parece que a gente vai recebendo de Deus todas as coisas que Deus vai falando conosco, mas parece que a gente precisa experimentar de tudo, né? Mas a palavra do Senhor diz, amados irmãos, pela boca do apóstolo Paulo, para a gente ver, todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Nós precisamos então nos separar. Nós precisamos saber que tem coisa nessa vida que nos faz muito mal. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar buscando essa separação que Deus tem aí nos dado, para que nós venhamos andar de conformidade com a sua palavra, andarmos de mão dada com Ele. Amém? Então, no versículo 7 diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia, aleluia, no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, patentes, aos olhos daquele com quem nós havemos de tratar. Então, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor, aleluia, Salvador Jesus Cristo, estarmos preparados para que o Senhor venha exercer toda a bondade sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então, a respeito dessa palavra do capítulo 12, do versículo 12, a palavra de Deus mostra, aleluia, quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser, para discernir os nossos pensamentos, e motivos são espirituais ou não. Tem dois gumes e corta ou para salvar
ou para condenar à morte eterna. Por isso, nossa atitude para com a palavra de Deus deve ser achegar-nos a Jesus como nosso sumo sacerdote. Então, em nome de Jesus Cristo, nós temos que nos achegar a esse Cristo da cruz. No versículo 14, como diz que Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, nós retenhamos firmemente a nossa confissão, para não termos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém, aleluia, que como nós em tudo foi tentado, aleluia, mas sem pecado, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos, aleluia, em tempo oportuno. Nós precisamos, amados irmãos, aleluia. Eu vejo que é uma palavra assim muito rica, uma palavra que a cada dia a gente parece que está sendo instruído para que, como se fosse hoje mesmo, depois de terminar o culto, nós estivéssemos arrependidos dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós temos feito, e dizendo para o Senhor que nós não vamos fazer mais, arrepender de todo o coração, e o Senhor vem com alaridos, com sons de trombetas, e Ele envia os seus anjos e fala: vamos Carlos, vamos Luciné, vamos Diva. Cada um de nós fala assim: vamos, porque está na hora. E a gente fala assim: eis-me aqui, Senhor, nós estamos preparados. Parece que o Senhor está falando a cada dia assim conosco, e a gente louva e engrandece a Deus, porque hoje em dia nós temos a internet, que ela não somente fala conosco que nós estamos aqui nesta noite, neste culto, mas a internet, quando nós terminamos a pregação, nós olhamos nos visores do celular, mais de 3.000 almas têm acompanhado o que tem sido dito aqui nesta igreja. E aí é importante, amados irmãos, esse veículo de comunicação, porque a palavra do Senhor diz que não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E muitas vezes, amados irmãos, naquele grande dia não vai adiantar a gente chegar perto dele e falar assim: nós não ouvimos a tua palavra. Hoje não tem como dizer isso, porque todos os dias, quando você se conecta a um aparelho de celular, pode ser no TikTok, pode ser no Kawaii, pode ser no Instagram, pode ser em qualquer lugar, tem ali uma pregação, tem alguém falando de Jesus, tem alguém cantando louvor, tem alguém dando um testemunho. E a gente, naquele dia, a gente não pode falar assim: olha, Senhor, nós não ouvimos o falar do teu nome, nós não tivemos a oportunidade, nós não sabíamos que era desse jeito. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados, porque o juízo vai começar dentro da igreja. E muitas vezes, amados irmãos, a gente se encontra às vezes longe de casa, porque o nosso pensamento, ele voa. As coisas que nós fazemos, as coisas que nós almejamos, a gente olha que o corpo humano, a mente humana, ela é fantástica, mas tanto para o bem conforme para o mal. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ouvir aquilo que Deus tem para conosco. Aleluia. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, olha, verdadeiramente uma bênção tudo isso que o Senhor tem feito comigo, porque eu creio que eu sozinho, eu não consigo, eu não posso.
Mas graças te dou, ó Cristo da cruz, graças te dou, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, porque o Senhor enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo do Senhor tem feito com que os nossos corações se compunjam, Aleluia! se quebre, se quebrante diante da tua presença. Glória a Deus, aleluia. E graças te damos, Senhor, porque diz a tua palavra que não fomos nós que te escolhemos, mas que o Senhor escolheu a nós para estarmos na tua presença. E a vontade do Senhor é essa sempre. Mas às vezes a gente pensa, fala assim, não, eu fui um escolhido, eu sou privilegiado. Claro que somos escolhidos e privilegiados, mas isso não é privilégio somente nosso. Porque Deus tem chamado a todos os povos, Deus tem chamado a todas as nações. Cristo está sempre de braços abertos a receber. Aleluia! Mas tem quantas pessoas têm dado desculpa, quantas pessoas não têm se apresentado ao chamado de Deus? E quantas pessoas estão dentro da igreja, amados irmãos, mas escondendo, aleluia, dentro de si alguma coisa que ele precisa, aleluia, trazer à luz diante do glorioso Deus de Israel. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, confessar diante dele. Não se confessa diante do pastor, mas se aquebrante diante de Deus e fala: Senhor, olha, eu quero me confessar a ti. Chore na presença dele. Tira toda a nuvem que tem, aleluia, se oposto entre o caminho teu e o caminho de Deus. Busca ele nos seus pensamentos, no seu coração. Fala: Deus, eu preciso ser tratado. Eu preciso ser tratado. Eu preciso ter aqui uma conversa séria com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não deixe, Senhor, que os meus dias sejam dias de puro engano. Não deixe que os meus dias, aleluia, me consumam. Mas que esses meus dias tenha aí diante da tua presença, conforme é o presentear teu dia de vida e vida em abundância. Nós precisamos palestrar com o nosso Deus. Nós precisamos colocar diante dele a nossa vida. Nós precisamos estar colocando diante dele a tudo que ele tem para conosco. E muitas pessoas têm falado assim: Deus, ele, aleluia, tem aí nos levado a vários lugares. E eu creio que Deus tem falado aí em vários lugares, mas nem em todos os lugares Deus tem falado, amados irmãos. Porque as pessoas falam: todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela não diz isso, que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam à perdição. E há um só caminho que leva a Deus. Um só caminho leva a Deus. Muitos têm usado essa palavra: todos os caminhos levam a Deus. Não, é somente um caminho que leva a Deus. É só através de Jesus Cristo. É só através, aleluia, da sua palavra. E nós precisamos, amados irmãos, estar, aleluia, nos atentando, aleluia, para tudo aquilo que Deus, aleluia, tem nos presenteado, para tudo aquilo que Deus tem aí, através do seu grande amor, nos consolado. E nós precisamos, amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar, aleluia, com Timóteo. Ele diz assim: admoesto-te. E agora, quando nós lemos essa palavra que está aqui em 1 Timóteo capítulo 2, a gente não pode olhar para essas sagradas escrituras e para essa palavra e falar assim: o apóstolo está admoestando Timóteo. Mas se essa palavra chegou até nós, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, através, aleluia, da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está admoestando a minha vida e a tua vida. E ele diz assim: admoesto-te, pois, aleluia, antes de tudo, se façam deprecações, aleluia, Deus de Israel, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens.
E quando nós olhamos assim, a gente fala assim: que é isso, Deus? Que é isso, apóstolo? Aí você olha e fala: meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha tia. Aí a gente fala: não, agora eu entendo. Porque eu tenho um tio que ele não conhece a Jesus, tenho uma tia que não conhece a Jesus. A maioria da minha família não conhece a Jesus. A maioria da minha família não são dependentes de Deus, mas tem agido, amados irmãos, na sua autossuficiência. E às vezes tem encontrado caminhos errados, mas precisam, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomar a direção certa. Conforme muitas vezes nós estamos dirigindo um carro, ou até mesmo no Uber, conforme foi mencionado aqui na oração da nossa missionária Lucinéia, e aí o Uber está lá, e aí você fala com ele assim: olha, esse caminho que você está pegando aí está errado. Aí ele vai lá, naquele direcionamento seu, e fala redirecionar. E aí ele redireciona o caminho, e aí você fala: não, agora está certo. Quantas pessoas precisam ser redirecionadas, mas fica igual Gabriela: eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não quer ser redirecionado. Fala: eu estou vivendo um tabu. Tabu para mim, falar em religião é um tabu. Falar dessas coisas para mim, a gente não pode discutir sobre isso. O meu pai, ele viveu assim, a minha mãe viveu assim, eu vou viver assim. E aí tem a oportunidade, meu amado irmão, de ter um tete a tete com Deus, ter aí uma intimidade com o Espírito Santo, e aí fala assim: não, não posso ficar, aleluia, desse jeito, eu não posso redirecionar, eu quero viver a minha vida toda assim. E a gente, conforme diz aqui o escritor de Hebreus, dá um temor no coração, uma tristeza de ver tanta gente errando, porque está dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma palavra inerrante, está dizendo que não contém erro. As Sagradas Escrituras é o livro mais vendido na face da terra. Se é mais vendido, porque é mais lido. Se é mais vendido, porque contém, aleluia, aqui está a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, utilizar a Bíblia conforme uma bússola. A Bíblia é o nosso caminho para a salvação eterna. Nós não podemos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, nos desviar da orientação de Deus. E quando você vai orientar ou pregar ou falar da palavra de Deus para alguma pessoa, a pessoa vem para você e fala assim: mas a Bíblia foi homens que escreveu. A gente sabe que foi homens que escreveu a Sagrada Escritura, mas orientados pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas que escreveram as Sagradas Escrituras, Deus estava presente ditando as palavras para que eles escrevessem. Como pode uma pessoa viver 1000 anos atrás e cá na frente, depois de 1000 anos, escrever algo que vai ser comparado àquela outra palavra que lá foi direcionada? Fala, parece que essas pessoas estavam no mesmo lugar, um do lado do outro escrevendo. Não, porque foi uma mesma pessoa que ditou a palavra. Foi a mesma pessoa que instruiu, que capacitou. E assim é hoje na minha vida e na tua vida. Aleluia. O Jesus Cristo da cruz, Ele quer que nós venhamos redirecionar, para que nós não venhamos ficar do lado de fora, para que nós não venhamos
ser deixados para trás. Porque se Cristo, aleluia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltasse hoje, se nós perguntássemos a várias pessoas no mesmo lugar, as pessoas iriam dizer para mim e para você: olha, eu não tenho certeza da minha salvação. Quantas pessoas iriam dizer isso para você? Aí a gente poderia perguntar, mas por causa de quê? Aí, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a gente não pode deixar de buscar uma palavra, amados irmãos, que venha nos redirecionar. Aí, a gente, quando encontra essa palavra de Gálatas, ela vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, são, aleluia, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí? Aí a pessoa fala: olha, sabe de uma coisa, eu saí de casa e meu esposo, ele já está 1 mês de cama, e nesse mês eu tenho me abrasado, e nesse mês eu tenho passado uma necessidade tão grande, e nessa semana eu fui trabalhar, e o meu colega de trabalho, ele deu em cima de mim, eu acabei caindo. Sabe o que aconteceu? Eu vi o meu vizinho comprou um carro, mas que carro? Está ainda no plástico ainda, os estofados do carro estão no plástico ainda. Quando ele sai da garagem, o carro nem faz barulho, parece que é uma assombração, mas que carro! Quando a luz do sol bate nele, ali ilumina, dá para pentear até o cabelo olhando para aquele carro. A inveja consome a pessoa. Aí fala assim: a inveja, tu está com inveja. A inveja não deixa tu entrar no reino do céu. Sabe de uma coisa? Tem ali perto da minha casa um desses que faz aquele tipo de, como se diz que não vale encantamento contra os escolhidos de Deus, né? Mas diz assim: aquele que faz aquele encantamento, e eu vou fazer um encantamento e ele vai bater com o carro. Mas diz que aqueles que são feiticeiros, macumbeiros, está escrito na palavra, não é o pastor Carlos que está falando, não herdarão o reino de Deus. Verdade. Mas está dizendo, amados irmãos, sabe de uma coisa? Hoje em dia, nós estamos no culto da família, né? Eu prefiro ver minha filha lá dentro do quarto com o namorado dela. Eles têm se amado tanto, parece 2 pombinhos. A palavra do Senhor diz que aquele que está em fornicação não herdarão o reino de Deus. E se Jesus voltar amanhã, esses tais não herdarão, não entrarão no reino do Senhor, porque não tem se santificado. Está escrito na palavra, amados irmãos. Deus não muda a sua palavra por causa do meu pecado e do teu pecado. Deus não muda. Está escrito isso, vai ficar para sempre. Deus, deixa eu falar, olha, eu te servi, sabe, Deus, tem 10 anos que eu sou pastor. E nesses 10 anos, Senhor, hoje foi aquele dia que eu não resisti. Foi um dia maravilhoso. A minha esposa, ela já está com 55 anos, mas apareceu tem 18 aninhos. Mas como ela riu para mim. Ela pegou na minha mão, ela veio, e eu dei aquele beijo nela, a gente saiu, foi ali. Senhor, foi só uma vezinha, 10 anos. Senhor falou: afastai de mim que eu não te conheço. Para o fogo eterno, onde está o diabo e seus anjos.
Não pode. Está escrito na palavra. Ah, não, hoje em dia pode tudo, está tudo liberado. Nós estamos vivendo um outro tempo. A Bíblia foi escrita lá no tempo do Ronca. E a Bíblia está precisando ser reescrita. A Bíblia está caducando. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele também ceifará. A Bíblia se renova por si só a cada dia. Aleluia. Nós precisamos entender, amados irmãos. Nós precisamos entender. E aí está dizendo assim, olha, a idolatria. Eu tenho um filho, um menino aqui, filho. Meu filho é lindo. E quando meu filho chega, eu sei que meu esposo, eu tenho ele todo dia, toda hora. E o meu filho chega e eu não quero saber do meu esposo. Meu esposo fica lá no canto dele. Se ele precisar de uma toalha no banheiro, ele que se vira, ele que leva a toalha. Ou senão ele pega a roupa que ele foi para o banheiro e enxuga com a própria roupa. Eu não quero saber, eu quero dar atenção para o meu filho. Está idolatrando o filho. Não entra no reino de Deus. Aí a gente olha aqui o adultério. Muitas vezes a pessoa fala assim: o adultério é só o homem sair com a outra mulher, ou a mulher sair com o outro homem que não é o cônjuge dele. Mas quando você adultera um preço no mercado, você talvez é dono de mercado, adultera os preços. Talvez você vai lá na balança e a balança está enganando, você coloca lá 200 gramas, pesa 1 quilo, está pesando 800 gramas, ou se não, pesa 1 quilo, está pesando 1.200, a pessoa está pensando que está pagando 1 quilo, está pagando 1,2 kg. Isso é pecado contra Deus, está adulterando contra o Senhor. Aleluia. A gente precisa entender isso, e muitas vezes, amados irmãos, a gente fala assim: Deus é misericordioso. Deus, sabe o que Deus vai fazer? Deus tem muita misericórdia. Deus é misericordioso, mas Deus não vai chegar aí para você e vai falar assim: olha, eu vou passar a mão na tua cabeça. Quando a gente olha o que nós estamos falando aqui em 2 Pedro, capítulo 2, amados irmãos, 2 Pedro capítulo 2, a palavra do Senhor, ela vem, 2 Pedro capítulo 2, preste bem atenção, porque o Senhor, Ele vai falar. A gente sempre tem falado, muitas vezes a mesma coisa, mas a gente precisa entender o que o Senhor está querendo tratar conosco. Diz assim, 2 Pedro capítulo 2, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, também introduzirão perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo, aleluia, não será tardia a sentença, e a sua perdição ela não dormita, ela não demora, porque se Deus não perdoou aos que pecaram, aleluia, mas havendo-os lançado no inferno, olha para ver, aí você fala: Deus é bonzinho, misericórdia, tudo que eu fizer aqui, Deus ele vai dar um jeitinho brasileiro nessa situação. Mas a gente olha no versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo ímpio. Olha para ver o que aconteceu, meu amado irmão. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis,
Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia as suas obras, aleluia, injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Assim sabe o Senhor, conforme nós acabamos de ler. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Ele diz assim: atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os vossos olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as suas almas inconstantes, tendo o coração, aleluia, exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Aleluia, Jesus. Estes são pontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as suas concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando-os, aleluia, dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Assim diz a palavra do Senhor. Nós precisamos, aleluia, endireitar as nossas veredas. O Senhor não está com os seus olhos encobertos, e nós haveremos de tratar com o Senhor naquele grandioso dia. Aleluia. Quando a palavra do Senhor diz assim: aquele que está limpo, limpe-se mais, mas aquele que está sujo, suje-se mais. Não é uma ordenança de Deus para que você venha fazer isso, mas é uma exortação, porque cada vez, amados irmãos, que nós, aleluia, nos limpamos, mais nós queremos pela força do Espírito Santo. Mas quando nós nos sujamos, nós cada vez mais temos a obstinação pelo erro, porque muitas vezes você fala assim: o erro que nós temos cometido é ruim, mas não, parece que no erro a gente tem gozo, porque no erro às vezes fala assim: eu tenho ganhado um salário de R$1.200, eu tenho passado um perrengue com esse salário de R$1.200, mas a palavra fala assim: olha, para você fazer uma falcatrua aí no trabalho,
e desviar aí alguma coisa para mim, eu vou te pagar 2.400. Aí a pessoa fica todo feliz, fala assim, não, agora não é só ali 1.200 que eu tenho 2.400. E esses 2.400 tem me deixado assim tranquilamente. Mas a palavra do Senhor vai dizer, ai daqueles que constroem a sua casa com dinheiro desleal, com dinheiro de roubo, com dinheiro de pacatrua. Nós precisamos entender que Deus, Ele não dorme. Está dizendo que não dormita o guarda de Israel. Ele está atento a tudo. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar, Senhor, olha a minha pessoa. Eu tomei uma decisão, Senhor, de estar quebrando as minhas alianças com o mundo. E eu jamais quero, Senhor, me aliançar com o erro. Eu jamais quero me aliançar com o pecado. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 8, no versículo 36, todos os dias nós somos levados à morte, ao matador. Todos os dias nós fomos levados ao matador. Todos os dias, conforme diz Thales Roberto, o pecado vem e me chama. Todos os dias o pecado vem e me chama. Vem e não chama. Chama ou não chama? Todo dia o pecado bate a porta. E aquilo quer dizer ser levado ao matador. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas tem muitas pessoas que falam assim, Jesus, olha, está aqui a cortina. Deixa eu colocar essa cortina aqui, Senhor, para o Senhor não me ver. E eu coloco essa cortina aqui, fecho a porta e falo, Senhor, aqui o Senhor não está me vendo. Dá licença, ô Senhor, mesmo que o Senhor estiver aqui, o Senhor dá licença, fica ali um pouco do lado de fora. Que eu quero pecar, mas eu não quero que o Senhor veja. Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, mas fecha os olhinhos aí, Senhor, igual aquele menino que fica contando pique. 1, 2, 3, aí 80, posso ir? Aí tu fala, Jesus já pode ir. E às vezes a gente fica igual criança pensando que vai enganar Jesus. Aí Davi fala assim, olha, se eu subir o mais alto dos céus, ali tu está. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali também o Senhor está. Não tem, meu amado irmão, como fugir da presença do Senhor. E quantas pessoas têm feito tronos no inferno e pensam que estão bem. Aleluia. E aí olha para tu ainda, desfaz da tua pessoa, fala aí, tu está andando num carro velho aí, olha o meu carro novinho. Asaf, ele diz assim, olha, quase, aleluia, eu me deixei levar, os meus pés escorregaram quando eu contemplei a prosperidade do ímpio. Mas naquele grande dia, quando eu entrei dentro da casa do Senhor, eu vi o fim de cada um deles. Nós precisamos entender que Deus tem o melhor para a minha vida, para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos abrir os nossos olhos. E eu já falei, vocês têm que entender que quando eu estou aqui nesse púlpito, andando para lá e para cá, eu não estou sozinho. A Bíblia fala, afirma e confirma que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala, amados irmãos, que a coroa da justiça está reservada a ele. Mas ele fala, agora a coroa da justiça está a mim reservada. E ele diz assim, mas não somente a mim,
mas todos aqueles que amarem a sua vida. Então, quando eu digo que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, não está acampado somente ao meu redor, mas ao teu redor também, ao redor de cada um de vocês. Aleluia. Se nós abríssemos os nossos olhos agora, amados irmãos, a gente ia notar que aqui, amados irmãos, não somente, aleluia, dentro da igreja do Senhor Jesus, mas vocês olhariam ali para o lado de fora, você iria ver quantos anjos do Senhor estariam ali. Aleluia, Pai. A gente ia ver que os anjos do Senhor estão com a espada desembainhada ali naquele portão da igreja. Glória a Deus. Amados irmãos, nós precisamos entender, nós não conseguimos ver, mas a Bíblia fala para mim, e a gente parece que tem que repetir todo dia, mas é necessário. O profeta Eliseu abriu os olhos e falou assim: olha, Geazi, tu não está vendo, mas eu vou orar ao Senhor para abrir os teus olhos. E Geazi, depois da oração de Eliseu, ele abriu os olhos e ele viu carruagens de fogo ao redor de Eliseu. A gente precisa saber, amados irmãos, que nós não estamos sozinhos. O Senhor, aleluia, Ele está conosco. Então, nós precisamos dar valor, conforme diz aqui o apóstolo Pedro, no versículo 22, ele diz assim: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjador de lama. Mas se nós formos lavados pelo sangue do Cordeiro do Senhor, nós precisamos permanecer limpos na presença do Senhor. Não lance mão daquilo que é profano. Não lance mão daquilo que é maldição para a tua vida. De maneira nenhuma. Não dá legalidade, aleluia, para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Mas esteja fechando as brechas, porque o Senhor tem algo melhor para mim, algo melhor para você. E não é somente lá no céu, hoje, aqui e agora. O Senhor tem o melhor para a minha vida e o melhor para a tua vida. Quantas pessoas, amados irmãos, têm abreviado, aleluia, o seu tempo de vida aqui na terra? Abreviado como? Morrido antes do tempo. As pessoas falam assim: ah não, sabe uma coisa? Tem a hora certa, o momento certo de morrer. Não, as pessoas têm abreviado a sua vida. Muitas pessoas têm procurado a morte com as próprias mãos. A Bíblia fala que Sansão, aleluia, conforme o Senhor deu o melhor para Sansão. Sansão, naquele grande dia, Sansão fala assim, ele pede a morte. E Deus consentiu na morte de Sansão. Mas, quando nós estamos diante do Senhor e fala: Senhor, o Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor dá vida e vida é abundância. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para mim. E a gente precisa, amados irmãos, se nós temos essa intimidade com Deus, Ele vai fazer algo maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Eu tenho comparado, mal comparado, né? Muitas vezes o mecânico, ele pega um carro, ele dá um levante, ele desmancha o carro todinho. Você olha para as peças no chão e fala: será que ele vai saber montar e colocar tudo de novo? Ele sabe. E eu estava indo para a rádio, e lá não tem, né? O pintor Luiz. Ele falou: já senti no meu coração de te abençoar para pintar o teu carro. Eu falei: eu vou arrumar o dinheiro e colocar na tua mão. Ele falou assim: olha, se tu for me dar dinheiro, tu esquece que nem pintar eu vou. O Senhor colocou no meu coração para pintar o teu carro. E ele pintou o meu carro. O carro ficou lindo. Assim é aquele que nós temos intimidade com Ele. Aquele que me ama, aquele que te ama. Ele vai olhar o nosso corpo. Ele vai falar assim: eu tenho prazer em você. Eu quero te dar o melhor. E você fala: papai, eu quero saúde. E ele fala assim: tenha saúde. Fala: papai, eu estou precisando
do armário da sala, ou armário da cozinha, um instante na sala. Ele fala, eu vou te dar. Outro dia, a sobrinha da minha esposa, ela fala assim, Jesus é bom. Olha, tia, que Jesus me deu. Jesus, ele mobiliou minha casa toda. Jesus mobiliou a casa dela toda. Ela, Jesus é bom, tia. E ela não fala tia, não, ela fala, ô tia, Jesus é bom, tia. E ele vai me dar um carro novo, tia. Jesus deu um carro novo para ela. Ela estava em Alagoas. Colocou o carro dentro do avião e levou para Santa Catarina. Mudou de áreas, né? Fala, em Alagoas não tem muita oportunidade de trabalho. Os irmãos já tinham ido para Santa Catarina, está lá os irmãos, agora ela, o marido que ganhava um salário mínimo onde que ela morava em Alagoas, já está ganhando 3 salários em Santa Catarina. Já está bem empregada, as filhas na escola, já está morando bem e está vivendo uma vida abençoada. Porque ela disse assim, tia, Jesus é bom, tia. Jesus é bom. E Jesus, ele vai fazer o melhor para a tua vida, mas nós precisamos, em nome de Jesus, falar, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. A tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Glória a Deus. E eu não quero de maneira nenhuma, Senhor Deus de Israel, abrir legalidade para o pecado na minha vida. Glória, glória. Porque a tua presença me faz feliz. Eu não consigo viver sem o perfume da rosa de Sarão. Eu quero todos os dias este aroma dentro da minha casa. Esse aroma suave. Eu quero sentir a presença dos lírios do vale. Aleluia. Eu não quero de maneira nenhuma, Senhor, sentir a presença do capiroto me mandando. Mas eu quero, em nome de Jesus, sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Essa é a melhor para a minha vida. A minha casa, conforme, aleluia, diz o servo do Senhor, aleluia, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, confesse com a sua boca, clame ao Senhor, Ele fará maravilhas, e nós cremos nas maravilhas de Deus. Então, deixa Deus ser Deus na tua vida. Para de fugir da presença do Senhor. Quantas pessoas você fala com ela, ela fala assim, estou bem. Está com Jesus? Ah, estou dando tempo, então não está bem. Não está bem. Quantas pessoas, amados irmãos, têm olhado para a sua própria vida e falar assim, olha, eu tenho carro, eu tenho casa, 2 apartamentos, eu tenho muito dinheiro no banco. A Bíblia fala, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta naquele grande dia, com o teu carro, com a tua casa, com os teus apartamentos, com muito dinheiro no banco, você fala assim, arruma uma mala grande aí que eu vou colocar tudo isso dentro. Eu vou arrumar uma sepultura para mim, tamanho do meu apartamento. Não tem jeito. É um paletó de madeira e 7 palmos em cima do peito. O corpo que você adora tanto, o teu próprio corpo, ele vai apodrecer, o bicho vai comer. Aqueles que não adoram, não servem o Senhor Jesus, a alma dele vai para o inferno. Mas aqueles que adoram o Senhor, que buscam o Senhor, até a matéria dele, os anjos do Senhor estão guardando. Quantos testemunhos nós temos visto que as pessoas vão fazer trabalhos, entre aspas, no cemitério, fala assim, esse não pode tocar, porque aí tem um servo do Senhor. A gente precisa entender
que até depois da morte você é cuidado pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Glória a Deus. Aí fala, o pastor Carlos está falando besteira. Eliseu, ele pediu porção dobrada do Espírito Santo que havia sobre Elias. E Elias falou assim, essa porção dobrada só vai acontecer na tua vida se o Senhor, aleluia, se você me ver sendo tomado pelo Senhor. De repente passa a carruagem de fogo, toma Elias, ele faz carruagem de fogo, levou o meu Senhor Elias para o céu. E cai a capa de Elias, e Eliseu pega a capa de Elias. Quando ele morre, joga ele na sepultura, só está lá os ossos de Eliseu na sepultura. Aí vai enterrar o morto, entra no cemitério, quando vê eles são atacados, e ali quando eles são atacados, ele sai correndo, deixa o corpo cair em cima da cova de Eliseu. Quando vê aquele morto que ele estava enterrando, ressuscita e sai correndo também. A gente precisa entender que até depois de morto o Senhor cuida, o Senhor cumpre a promessa que tem na nossa vida. A gente precisa ver e acreditar, a gente precisa saber que o Senhor, Ele não deixa com que nada de mal venha me acontecer a você. Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa bandeira. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é Deus em nossas vidas. Glória. Nós somos protegidos 24 horas por dia. Nós somos guardados pelo nosso Deus. Então não perca a tua salvação, porque muitos ficarão de fora. Não é desejo do coração de Deus, nem desejo do meu coração e do teu coração, que pessoas fiquem de fora, porque o Senhor continua de braços abertos para receber os tais. Mas é necessário nós confessarmos com a nossa boca que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. É necessário nós confessarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador. É necessário nós ouvirmos a palavra do Senhor que está sendo dita em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor está dizendo no versículo, aleluia, 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê já está salvo. E aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. A palavra de Deus, ela expressa, aleluia, na minha vida e na tua vida todos os dias. Então, se vocês têm ouvido a voz do Espírito Santo de Deus nesta noite, não endureçais os vossos corações, mas crede em Deus, que é fiel, que chama o homem ao arrependimento. Aleluia, que chama o homem, porque Ele, aleluia, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o seu Espírito Santo, aleluia, tem clamado por nós com gemidos inexprimíveis. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós venhamos falar: clama, Espírito Santo, clama, 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 porque eu não quero ser deixado para trás. Aleluia. Eu quero estar contigo. Clama com gemidos, ó Deus. Ah, Deus de Israel, ah, Pai amado, eu preciso, eu necessito, eu quero. Então, em nome de Jesus, faça resplandecer a tua glória sobre, aleluia, a minha pessoa, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Aleluia. nós te agradecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por esta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos teus cuidados. Ah, Pai amado, Pai querido, ó Deus de Israel, nós clamamos, ó Pai, aleluia, pela nossa família, Pai. Aqui na minha casa eu clamo, Senhor Deus, pelo meu filho Brian, pelo meu filho Brendo, pelo meu filho Breno, ó Pai. Glória a Deus. Ah, Deus de Israel, resgata, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o meu filho Brendo, ó Pai. Aleluia, continua abençoando, Senhor Deus, o Brian, o Breno, Senhor Deus. Aleluia. Ah, Deus de Israel, toma, Senhor Deus, aleluia, casa, Senhor Deus, de nossos amados irmãos e irmãs, ó Pai. Toma o vizinho da direita, da esquerda, do lado de cima, do lado de baixo, ó Deus. Ah, Deus, esteja tomando, Senhor Deus, nossos amados irmãos, ó Pai, que estão, Senhor Deus, através das lives, ó Pai, acompanhando, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus.
Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, o Senhor João, ó Pai, aleluia, que tem pedido oração, Senhor Deus, pela sua saúde, ó Pai, opera, Senhor Deus, na vida do Senhor Manuel, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, amados irmãos e irmãs, ó Pai, que estão conosco, ó Pai, aqui nesta noite, ó Pai, opera, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural, toma, Senhor Deus, na nossa diaconisa da Síria, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade, Senhor Deus, toma a missionária ativa, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a missionária Lucinéia, a nossa amada irmã Ana, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a nossa amada irmã Josi, Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Ah, Deus de Israel, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre a nossa amada irmã, Senhor Deus. Ah, Pai amada pastora, Senhor Deus, oh Deus, Daiana, Senhor Deus, deu testemunho, Senhor Deus, que Deus, aleluia, tirou as suas dores, ó Pai, muito obrigado, ó Pai, aleluia, por essa oportunidade, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de estar testemunhando, ó Pai, a respeito dos teus feitos, ó Pai, oh Deus de Israel, continua, Senhor Deus, aleluia, ministrando, Senhor Deus, sobre essa igreja, Senhor Deus, sobre nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra nesta noite, ó Pai, que teu Espírito Santo, Senhor Deus, tem falado através de nós, ó Pai. Muito obrigado pelos louvores, ó Pai. Aleluia, muito obrigado, Senhor Deus, pelas nossas amadas irmãs, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que estão aqui nesta noite, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, compungido seus corações, ó Pai, para te adorar, para te buscar, Pai amado, Pai querido. Oh Deus de Israel, nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção, ó Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido, Senhor Deus, maravilhoso para conosco. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Leva, Senhor Deus, teus filhos em paz. Opera, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que o mesmo Espírito, ó Pai, que está aqui conosco nesta noite, ó Pai, aleluia, possa se fazer presente nos nossos lares, ó Pai. Continua falando conosco, ó Pai, aleluia, cuida da nossa mente, do nosso coração, Senhor Deus, do nosso ir, do nosso vir, aleluia, do nosso falar, ó Pai, ah Deus, do nosso ver, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que temos tocado com as nossas mãos, ó Pai, onde nossos pés têm nos levado, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai, mais que vencedores, em nome de Jesus, amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem, amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem impedirá? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, está terminado em nome de Jesus.